Um jovem de cabelos negros, com o rosto manchado de sangue, estava sem camisa, segurando uma pílula dourada, o Santo Graal. Este item extraordinário tinha o poder de conceder um único desejo sincero. O homem, pausando por um momento, olhou para o Santo Graal e fechou os olhos. Depois de algum tempo, ele se preparou para expressar seu desejo, mas antes que pudesse, uma luz brilhante rompeu da pílula, envolvendo-o completamente. Mais tarde, durante a noite, nos limites de um grande prédio de escritórios, o mesmo homem de cabelos negros, identificado como Kim Dae-rim, solicitou uma saída antecipada ao seu chefe de departamento. Ele também perguntou sobre um possível encontro no escritório, mas foi informado de que nenhum aconteceria naquele dia. Acenando em gratidão, Kim Dae-rim agradeceu respeitosamente ao seu superior e saiu do escritório. Seus colegas de trabalho, curiosos e preocupados, iniciaram uma discussão com o chefe de departamento sobre o comportamento cada vez mais solitário de Dae-rim. Os colegas de trabalho apontaram que, embora Kim Dae-rim ainda fizesse piadas de vez em quando, já fazia muito tempo desde a última vez em que ele participou de um evento social. Eles reconheceram que, embora ele carregasse um fardo pesado, ele também havia conquistado muito. Em resposta, o chefe de departamento os aconselhou severamente a se concentrarem em suas próprias tarefas, e a não se intrometerem nos assuntos dos outros. Outro funcionário então questionou a ausência do encontro habitual, insinuando que ele foi especificamente cancelado em benefício de Kim Dae-rim. Mais tarde, Kim Dae-rim foi visto em uma floricultura. O dono da loja, feliz em vê-lo depois de tanto tempo, perguntou se era o aniversário de sua esposa, e ele respondeu comprando um buquê de flores. Em seguida, ele parou em uma barraca de comida para comprar 150 gramas de alga marinha. Novamente, o dono da barraca perguntou se era um aniversário, ao que Dae-rim respondeu que era, de fato, o dia especial de sua amada esposa. Ao retornar para casa, Kim Dae-rim anunciou sua chegada a uma casa vazia. Ele prosseguiu para cozinhar o jantar, arrumar a mesa e servir 3 refeições, uma para si mesmo, uma para um urso de pelúcia sentado à mesa, e outra para o buquê de flores. Em seguida, ele começou seu jantar solitário, conversando com uma foto de sua família. Na foto estava ele, sua esposa e sua jovem filha. Ele confessou à foto emoldurada que sua culinária não se comparava à de sua esposa, e pediu desculpas por não ter preparado uma refeição decente em seu aniversário. Depois, ele tomou banho, trocou de roupa e se retirou para seu estudo. Lá, ele pegou um diário e começou a escrever. Ele anotou a data, desejou um feliz aniversário para sua esposa, Eun-ah, e registrou sua promessa de sair do trabalho mais cedo para comemorar como costumava fazer. Ele também se dirigiu à foto, perguntando se a sopa estava do agrado deles, e confessou que, apesar de seguir a receita, ela estava sem graça, então ele deixou metade dela sem comer. Ele mencionou as flores que comprou para sua esposa e o urso de pelúcia, um presente para sua filha, Min-ah. Enquanto escrevia sobre Min-ah, suas mãos começaram a tremer, e memórias dos momentos que passou com sua esposa e filha, que lhe foram tragicamente tirados, voltaram, reduzindo-o às lágrimas. Ele expressou sua saudade de ver sua esposa novamente, um sentimento frequentemente ecoado em seu diário. De repente, o diário irradiou uma luz brilhante, e todas as palavras que ele havia escrito desapareceram, substituídas por uma única frase, uma promessa de que ele seria reunido com sua família. Kim Dae-rim foi visto se desculpando com seu chefe por querer sair mais cedo. Quando seu chefe perguntou se era por causa do aniversário de sua esposa, Kim minimizou o assunto, prometendo que não aconteceria novamente. O diretor então encorajou Kim a ir embora, e quando outro trabalhador perguntou sobre o jantar, o chefe mandou-o ficar quieto. Em casa, Kim ficou confuso ao descobrir que suas anotações do diário dos últimos 6 meses haviam desaparecido, substituídas por uma nova história. Ele pensou em jogar o diário fora, mas não conseguiu se convencer a fazê-lo. No dia 14 de setembro, o dia em que ele começou o diário, um acidente de ônibus e van perto de Sada aconteceu exatamente como descrito no diário. No dia seguinte, um contrato cancelado voltou a vigorar. Tudo o que o diário previa estava acontecendo. Kim começou a pensar que se o diário fosse preciso, ele poderia ver sua esposa e filha novamente. Ele encontrou um bilhete no diário dizendo que ele entraria em um mundo paralelo às 22 horas do dia 18 de setembro. Olhando para o relógio, viu que estava quase na hora e se preparou para o que poderia acontecer em seguida. De repente, exatamente às 22 horas, Kim sentiu como se estivesse sendo puxado para um vazio e acabou sentado em uma floresta com um grupo de pessoas confusas. Ele se lembrou das previsões precisas do diário e considerou a situação atual deles. Logo, uma voz anunciou o início de um tutorial, fazendo as pessoas se perguntarem se estavam em um jogo. Embora ninguém entendesse o motivo, Kim também sentia que o mundo paralelo era semelhante a um jogo. A voz então instruiu todos a escolherem uma arma, caso contrário, receberiam uma espada por padrão.
Kim escolheu uma espada que apareceu instantaneamente. Embora desejasse ter escolhido uma arma de fogo, ele percebeu que aqueles que desejavam armas recebiam arcos sem flechas. A voz então alertou sobre a chegada de zumbis e a necessidade de lutar. Enquanto os zumbis apareciam, todos, exceto Kim, ficaram paralisados pelo medo. Impulsionado por sua determinação de ver sua família novamente, Kim atacou primeiro, matando um zumbi e aumentando suas estatísticas. Com mais poder, Kim lutou contra os zumbis com mais facilidade. Mesmo quando viu pessoas sendo mortas pelos zumbis, ele permaneceu focado e matou 58 zumbis. O sistema recompensou seus esforços com 100 pontos de conquista, uma espada mais afiada e 2 pontos extras de liberdade estatística. Ele descobriu que não estava mais cansado e aprendeu que seu personagem tinha outro nome. Logo em seguida, a voz anunciou que apenas 198 pessoas haviam sobrevivido à primeira rodada e que a segunda fase estava prestes a começar. Em 4 dias, apenas as 100 melhores pessoas avançariam. Essa notícia chocou a multidão, mas Daerin permaneceu calmo, graças ao conhecimento obtido pelo diário. O sistema explicou 2 maneiras de ganhar pontos, lutando contra monstros no mundo paralelo ou matando outro jogador para obter metade de seus pontos. Essas informações geraram suspeitas e desconfiança entre os jogadores. Mas Daerin os encorajou a trabalhar juntos e caçar monstros como uma equipe. Com isso em mente, ele se afastou, chamando a atenção de uma espectadora curiosa. Quando ela perguntou para onde ele estava indo, ele respondeu com determinação, para a sobrevivência. Enquanto isso, uma jovem alcançou Daerin e se apresentou como Yura Jung. Ela expressou o desejo de acompanhá-lo, mas Daerin recusou. No entanto, Yura Jung tentou convencê-lo de que poderia ser útil. Em resposta, Daerin questionou se ela havia matado pessoalmente algum zumbi. Incapaz de fornecer uma resposta, Yura Jung parecia confirmar a suspeita de Daerin de que ela havia dependido de outros para matar os zumbis enquanto se escondia para sua própria sobrevivência. Ele informou a ela que se ela planejava continuar dependendo dos outros, ela era livre para fazer como quisesse, mas era o caminho errado a escolher. Daerin então lembrou de um incidente que ocorreu 3 dias antes do final do tutorial, quando alguém descobriu um calabouço. A descoberta foi feita por uma pessoa que explorava perto de um penhasco. Daerin foi visto mais tarde no topo do penhasco, onde avistou a entrada do misterioso calabouço. Estando tão perto, ele decidiu se aventurar dentro. No entanto, logo percebeu que os monstros dentro do calabouço eram significativamente mais fortes do que os zumbis. Ele ponderou que se tivesse entrado no calabouço desde o início, talvez não tivesse sobrevivido. No entanto, Daerin entendeu que aqueles que se aventuravam no calabouço tendiam a se tornar mais poderosos do que qualquer outra pessoa. Daerin foi visto mais tarde explorando o calabouço, que se revelou mais espaçoso do que ele esperava. Ele encontrou seu primeiro monstro no calabouço, um inseto carnívoro resistente com uma casca relativamente fraca. Apesar de sua tenacidade, Daerin conseguiu derrotá-lo, ganhando 10 pontos de conquista e aumentando sua defesa em 2. Comparando essa recompensa com o único ponto de conquista que recebeu por matar zumbis, ele lembrou que seu diário mencionava que ele deveria ter mirado em pontos de conquista mais altos, já que as recompensas pós-tutorial variavam com base nesses pontos. Essa realização solidificou a compreensão de Daerin de que o que seguia o tutorial tinha uma importância maior. Continuando sua jornada, Daerin derrotou mais monstros e sentiu suas estatísticas melhorarem. Ele percebeu que o próximo desafio envolveria formigas musgosas, conhecidas por sua natureza coletiva e perigosa. Quando encontrou as formigas musgosas, Daerin usou habilmente o pão que tinha para distraí-las, permitindo que ele eliminasse algumas das formigas. Com os últimos 5 remanescentes, ele se envolveu em uma batalha, conseguindo se defender dos ataques, por fim, empalando sua espada na última formiga. O sistema reconheceu sua vitória, concedendo-lhe a força e a carne das formigas musgosas e ofereceu a ele a escolha de aceitar uma habilidade relacionada a elas, o que ele prontamente fez. Daerin se sentiu sortudo por adquirir uma habilidade na segunda fase, reconhecendo sua raridade. Embora a habilidade que ele obteve fosse classificada como de nível, ele ainda se considerava sortudo dadas as circunstâncias. Ele então examinou cuidadosamente seu diário, contemplando se as anotações continham a verdade. De acordo com o diário, algumas outras pessoas deveriam ter entrado no calabouço no dia seguinte. Curioso para saber suas identidades, ele tentou virar a página, mas descobriu que não conseguia. Essa descoberta o deixou questionando a natureza do diário. Daerin ponderou se o diário tinha origem em seu eu do futuro ou se alguém do futuro estava enviando informações para ele. Ele se deparou com referências ao Santo Graal, um assunto do qual não tinha conhecimento. Enquanto isso, um homem musculoso sentou-se sobre uma pedra, tendo acabado de tirar a vida de outra pessoa. Cheio de frustração, ele verificou a lista de pontos de conquista e encontrou seu nome, Duo Young Kim, em segundo lugar, com Daerin ocupando a primeira posição.
Duo Young-Kim cerrou os dentes de raiva, se perguntando quem era Dairin. Naquele momento, Yura Young se aproximou de Duo Young-Kim e compartilhou a descrição de Dairin. Yura Young abordou Duo Young como o segundo colocado e Junjil como o terceiro. Para a classificação de pontos da equipe, Dairin acumulou 2.050 pontos, e Junjil conseguiu 1.000 pontos, e, segurando seu braço, ela sugeriu dizer a ele onde Dairin estava se ele deixasse ela ficar com o último homem, que estava implorando por sua vida. Após uma breve consideração, Duo Young-Kim concordou e entregou o homem. Ao puxar Yura para mais perto, ela entendeu o que ele queria em troca e concordou. Em seguida, ela tirou a vida do homem. Enquanto isso, Dairin estava no fundo de um calabouço, lutando incansavelmente contra formigas musgosas. Suas estatísticas estavam aumentando a cada formiga que ele matava, e ele notou que seus pontos de conquista haviam alcançado 1.675. Ele ficou maravilhado com seu progresso, considerando que fazia menos de 2 dias desde o início do tutorial. Embora sua magia não tivesse melhorado muito, ele sentia que era adequada. Dairin então encontrou a rainha das formigas musgosas, que era muito maior do que ele, cercada por inúmeras formigas. Ele pesou suas opções, contemplando se deveria caçar mais antes de enfrentar a rainha. No entanto, ao lembrar da previsão do diário sobre mais pessoas entrando no calabouço, ele não queria arriscar perder a oportunidade de derrotar a rainha e decidiu enfrentá-la. De repente, o sistema notificou Dairin sobre as recompensas que ele recebeu devido à sua alta classificação. Ele recebeu 3 dias de rações e 8 pontos aleatórios de estatísticas. Ele observou que sua força e resistência aumentaram 2 pontos, agilidade 3 pontos e magia 1 ponto. Satisfeito, Dairin pensou em usar o pão como isca. Ele o jogou, desviando a atenção das formigas, permitindo que ele as atacasse. Ele percebeu que a rainha estava imóvel, aparentemente comandando as outras formigas. Apesar do enxame de formigas, Dairin estava confiante em derrotá-las. Enquanto Dairin continuava lutando, sua resistência aumentava. Uma das formigas mordeu sua perna, mas ele conseguiu matá-la rapidamente, grato pela proteção extra e força obtidas das formigas que havia derrotado. Ele apreciou o valor mesmo de uma habilidade de nível E. Com determinação, Dairin eliminou as formigas restantes até que apenas a rainha restasse. Com um movimento ágil, ele desapareceu e reapareceu em cima da rainha, cravando sua espada em sua cabeça, matando-a. Dairin vasculhou o calabouço em busca de ameaças remanescentes, mas o enxame de formigas musgosas havia sido exterminado. Ele ficou impressionado com o quanto suas habilidades haviam se desenvolvido desde o início do tutorial. Naquele momento, Duo Young-Kim e Yura Young, juntamente com outros aventureiros, entraram no calabouço. Os olhos de Duo Young brilhavam de determinação enquanto ele mirava em superar Dairin em pontos de conquista, esperando aproveitar a possível cansaço de Dairin depois de lutar contra tantos monstros. O sistema reconheceu as realizações de Dairin em erradicar as formigas no calabouço, garantindo que nenhuma formiga musgosa se reproduzisse lá novamente. Em troca de seus esforços, ele foi recompensado com 250 pontos de conquista e uma nova habilidade chamada Pele Fortificada. Essa habilidade atuava como uma barreira sólida em sua pele, sendo sua dureza dependente de sua maestria em magia e habilidades. Dairin estava ciente da utilidade dessa expertise, pois ela poderia salvar sua vida em uma situação crítica. Naquele universo, existem 3 tipos de força: itens, habilidades e pontos de estatísticas. As estatísticas formam a base. Ao melhorá-las, alguém pode adquirir habilidades incompreensíveis. As habilidades representam a magia que indivíduos em posições de poder possuem. Com base em suas estatísticas mágicas, essas habilidades permitem o uso de habilidades sobrenaturais que superam apenas a força física. O terceiro tipo são os itens, que têm a capacidade de aumentar as estatísticas quando possuídos, e alguns itens concedem acesso a novas habilidades. No entanto, ao possuir o objeto certo, até mesmo uma pessoa comum pode obter poder muito além de sua imaginação. É por isso que esses itens costumam ser raros. Duo Young-Kim e seu grupo ficaram chocados ao testemunhar o feito de Dairin ao matar as formigas, acompanhado de uma aura emanante. Por outro lado, Dairin ficou igualmente surpreso ao vê-los naquele dia, pois ele havia assumido que eles se aventurariam no calabouço no dia seguinte. No entanto, ao notar Yura, que ele suspeitava estar seguindo, ele percebeu que as instruções do diário não haviam sido seguidas como planejado, levando a seu próprio comportamento alterado. Consequentemente, ele decidiu não mais depender do diário. O grupo opositor estava perplexo com como Dairin conseguiu eliminar todas as formigas sem ficar cansado. Eles não esperavam tais ações dele e entenderam que se Dairin continuasse acumulando pontos de estatísticas simplesmente caçando monstros, ele se tornaria uma ameaça maior do que eles inicialmente haviam antecipado. Duo Young-Kim pôde perceber que Dairin havia ultrapassado suas capacidades, mas eles ainda não sabiam o que ele havia adquirido do calabouço.
No entanto, Duo Yongqin se culpou por acumular aqueles terríveis pontos de conquista. Daerin fechou os olhos, apenas para abri-los e se ver cercado por rostos desconhecidos, marcando o início do estágio 3 do tutorial. Nesta fase, foram apresentadas 3 portas de cores diferentes. A porta vermelha permitia a entrada de 10 pessoas, a porta azul permitia 5 pessoas e a porta branca permitia apenas uma pessoa. Cada porta levava a um tutorial adaptado aos participantes por trás dela. Embora a porta vermelha pudesse acomodar 10 pessoas, ela apresentava a maior dificuldade, e não havia garantia de que todos que entrassem sobreviveriam até o final. Por outro lado, a porta azul tinha um nível de dificuldade mais baixo e superar os desafios com um grupo de 5 era mais gerenciável. Quanto à porta branca, ela oferecia uma rota mais simples para completar o tutorial, permitindo que apenas uma pessoa entrasse. O sistema então informou que a pessoa com mais pontos de conquista teria o privilégio de escolher uma porta primeiro. Os outros sentiram que essa instrução era injusta, já que o sistema permitiu que Daerin fizesse a seleção inicial. No entanto, assim que todos ouviram os protocolos, foram compelidos a entrar na porta branca. O sistema esclareceu que a ordem de seleção das portas era determinada por certos critérios, desafiando a suposição de que a escolha de Daerin seria previsível dadas as circunstâncias. Todos esperavam que Daerin escolhesse a porta branca de acordo com a prática padrão. No entanto, eles ficaram chocados quando ele selecionou a porta vermelha, levantando especulações sobre se ele acreditava que as 10 pessoas sobreviveriam. Não parecia haver uma razão clara para sua escolha, mas alguns conjecturaram que talvez todos pudessem passar optando pela porta vermelha. Posteriormente, o sistema pediu a Park Ju que fizesse uma escolha. Para a surpresa de todos, ele escolheu a porta branca, levando os outros a percebê-lo como egoísta por não alinhar sua escolha com a de Daerin. Park Ju defendeu sua decisão, explicando que não havia como garantir que, se ele escolhesse a porta vermelha, os outros o seguiriam. Ele também expressou confiança em suas perspectivas de sobrevivência através da porta branca, insistindo que não perderia uma oportunidade como essa. À medida que os outros começaram a escolher a porta azul, Park Ju confrontou Daerin para destacar a tolice de sua decisão. Ele reconheceu que Daerin estava em uma trajetória de sucesso desde a segunda fase. No entanto, Daerin manteve sua escolha, apontando que Park Ju também havia tomado sua própria decisão. Irritado, Park Ju disse a Daerin para parar de disfarçar sua estupidez. Daerin retrucou sugerindo que a porta azul teria sido uma escolha mais sábia para Park Ju. O sistema então anunciou que, uma vez que a pessoa necessária para a porta branca havia entrado e os 5 para a porta azul estavam contabilizados, os demais deveriam prosseguir pela porta vermelha em até 10 minutos. Park Ju ainda estava apreensivo em relação à porta vermelha, temendo que ela pudesse ser fatal. No entanto, ao hesitar, outra pessoa abriu a porta branca. Aproveitando a oportunidade, Park Ju tentou atacar a pessoa com um chute. Daerin interveio, segurando a mão de Park Ju e implorando a ele que tivesse misericórdia. Park Ju pôde sentir a força no aperto de Daerin. Com as portas se fechando em 5 minutos, Daerin se aproximou do indivíduo ferido, perguntando se ele queria acompanhá-lo, já que Park Ju havia entrado na porta branca. A pessoa ferida recusou, e Daerin e os demais partiram, deixando-o para trás. De repente, chamas o consumiram, culminando em uma morte em chamas. Ao atravessar a porta vermelha, Daerin se viu em uma vila desolada. Ele encontrou uma mulher chamada Kim Eugee e um homem chamado Yu Junju. Ao notar manchas de sangue nas roupas de Yu Junju, Daerin questionou se ele havia matado alguém antes de sua chegada. Não havia passado pela mente de Daerin que o sangue poderia ser de um monstro. Antes que Yu Junju pudesse esclarecer, Daerin desprezou sua explicação, afirmando que era melhor ser visto como um covarde inútil do que um idiota. O sistema revelou os detalhes da terceira fase para aqueles que escolheram a porta vermelha. Durante 10 dias, monstros surgiriam na vila 2 vezes por dia, totalizando 20 encontros. Os horários exatos não foram especificados, mas o sistema enfatizou a necessidade de autodefesa. Eles também foram encarregados de proteger uma pedra no centro da vila. Caso não conseguissem protegê-la, o tutorial seria considerado falho. Era imprescindível ter pelo menos um sobrevivente. No entanto, se não houvesse mais sobreviventes na vila, as pessoas seriam teleportadas com base em sua proximidade com a vila. O sistema enfatizou que estar fora da vila era seguro. Após transmitir essas informações, a terceira fase começou. Daerin deduziu que as regras em vigor poderiam impedi-los de ficar juntos e que alguém poderia tentar fugir. Com isso em mente, ele sugeriu a Yu Junju e Kim Eugee que eles deveriam se dirigir ao centro, onde a pedra estava localizada. No entanto, ele reconheceu a dificuldade da tarefa à frente em sua mente. Enquanto estavam a caminho, Daerin perguntou se eles pretendiam lutar ou fugir.
Eugir respondeu afirmando que mesmo se eles lutassem, suas chances de sobrevivência eram pequenas, pois o sistema já havia indicado que seria desafiador até mesmo com um grupo de 10 pessoas, quanto mais apenas 3. Daerin então fez Eugir perceber que a dificuldade decorria das regras, que exigiam que pelo menos uma pessoa permanecesse na vila, enquanto a área fora da vila era considerada segura. Consequentemente, mesmo com 10 pessoas, sempre haveria alguém que queria escapar, levando os outros a seguir. Eventualmente, apenas algumas pessoas restariam para completar o tutorial. Daerin presumiu que tanto Eugir quanto Junju haviam estado contemplando fugir, um plano que eles não podiam defender. No entanto, Junju apontou que se ele escapasse e os dois morressem, ele seria convocado de volta para a vila. Fugir só aumentaria as chances de sua morte. Junju sugeriu que eles deveriam ficar juntos, pois 3 pessoas eram mais fortes do que 2. Ter apenas 3 pessoas poderia ser vantajoso, pois o tamanho do grupo pequeno poderia desencorajar qualquer um a fugir. No entanto, havia informações insuficientes disponíveis, e por isso Daerin havia escolhido apenas 3 pessoas para trabalhar a seu favor, já que o pequeno grupo pode desencorajar qualquer pessoa a fugir. O maior problema é que Daerin escolheu a porta azul no diário, deixando-os sem saber os detalhes sobre a porta vermelha. Eles prosseguiram e encontraram a pedra, mas Daerin não acreditava que seria impossível completar a rodada. O mundo em que eles se encontravam era diferente do que eles conheciam. Neste novo mundo, caçar monstros resultava em aumento de estatísticas e quanto mais estatísticas alguém tinha, mais forte se tornava. Como eram apenas 3, eles tinham a oportunidade de caçar e matar mais monstros, aumentando assim suas estatísticas. A porta vermelha era considerada a melhor opção, pois, de acordo com o diário, após a 3ª fase, eles seriam convocados de volta para o mesmo local para começar a 4ª fase do tutorial. Além disso, o diário afirmava que aqueles que sobreviviam à Porta Vermelha retornavam muito mais poderosos do que os outros. Eugir ficou chateada ao ouvir Daerin sugerir que eles deveriam matar mais monstros. Nesse momento, um grande número de goblins demoníacos apareceu, fazendo com que Daerin se perguntasse por que eles não recebiam uma pausa. Ele instigou Eugir e Junju a não deixarem os goblins demoníacos destruírem a pedra, que era sua missão. Daerin entrou em batalha com os goblins demoníacos, enquanto Eugir e Junju permaneceram perto da pedra, embora parecessem assustados. Daerin instruiu-os a permanecer perto da pedra até que ele terminasse de lidar com os goblins demoníacos. No entanto, quando percebeu que era tarde demais para evitar um ataque, ele ativou sua pele fortificada, apesar de sua magia diminuir rapidamente. Daerin sempre soube que essa habilidade seria útil um dia. Ele observou a condição de Junju e Eugir, percebendo que a luta poderia ser mais difícil do que ele havia inicialmente antecipado. Após a batalha, Daerin perguntou sobre a condição deles, e Junju respondeu que estava ileso, mas Eugir havia sofrido uma lesão no ombro. Daerin ofereceu-se para cuidar primeiro do ferimento dela, explicando que, devido às suas estatísticas mais altas em comparação com uma pessoa comum, ela se recuperaria rapidamente com um pouco de descanso. Ainda tinham 19 ondas para enfrentar e, se as coisas piorassem, Daerin percebeu que poderia ter que lidar com a situação sozinho. Ele instruiu Eugir a descansar onde estava e deu-lhe um pouco de pão para comer. Junju expressou sua gratidão pelo ato gentil de Daerin, o que fez Daerin ficar curioso sobre o que ele havia feito para merecer tal apreço. Em resposta, Junju explicou que estava grato pela ajuda de Daerin tanto no passado quanto em várias outras ocasiões. Então, Daerin perguntou a Junju se ele tinha alguma pergunta para ele, mas Junju respondeu que não tinha perguntas e só queria agradecer. No entanto, Daerin podia sentir que Junju tinha algo importante em mente. Eventualmente, Junju abriu-se sobre o incidente em que ele tirou a vida de alguém, sobre o qual Daerin havia perguntado antes. Ele confessou que era verdade, e embora não quisesse recorrer a tais ações, a pessoa o havia atacado primeiro. Daerin perguntou se esse incidente estava pesando na mente de Junju, ao que ele respondeu que não tinha escolha senão refletir sobre isso, já que não se defender poderia resultar em sua própria morte. Percebendo que havia sido excessivamente duro com Junju antes, Daerin pediu desculpas sinceras e o instigou a não interpretar mal suas palavras iniciais. Sendo jovem, Junju não conseguia conter suas emoções e começou a chorar. Daerin tentou consolá-lo. No entanto, quando se voltaram para verificar Eugir, descobriram que ela não estava em lugar nenhum, deixando-os intrigados sobre para onde ela poderia ter ido. Daerin e Junju não conseguiram encontrá-la até a noite. Junju se perguntou se ela havia fugido, e Daerin só pôde concluir logicamente que ela provavelmente estava com medo. Junju ficou triste com isso e ponderou o que fazer em seguida. Daerin sugeriu que eles se concentrassem em matar mais monstros, argumentando que, com menos pessoas, haveria mais monstros para cada um deles enfrentar. Sem alternativas, Junju concordou, mas se perguntou o que aconteceria se a pedra fosse destruída.
Dairin estava incerto e especulou que eles poderiam morrer se não passassem no tutorial. Sem saber o que esperar, eles decidiram fazer uma pausa e discutir seu plano para a próxima onda. Pouco depois, a próxima onda começou, e eles se concentraram em defender a pedra. Junjil se destacou em sua defesa, enquanto Dairin usava sua habilidade de pele fortificada para endurecer seu corpo, afastando um Goblin demoníaco antes de matar mais deles. Dairin ganhou mais estatísticas do que havia ganhado ao lutar contra as formigas musgosas. No primeiro dia, eles defenderam com sucesso a vila e ganharam um ponto de estatística aleatório. Dairin acumulou 98 pontos, e Junjil, 26. Dairin deduziu que, se o diário estivesse correto, eles ganhariam um ponto de estatística aleatório no primeiro dia, 2 no segundo dia e assim por diante, acumulando um total de 55 estatísticas apenas sobrevivendo aos 10 dias. De repente, Junjil recebeu uma nova habilidade de classificação e chamada Pacto do Demônio. Essa habilidade aumentava sua força e agilidade em 5 quando ativada, mas diminuía sua resistência e resistência em 2. Dairin sentiu um pouco de inveja porque Junjil conseguiu adquirir uma nova habilidade com apenas 28 pontos. Enquanto isso, fora da vila, Euji estava escondida atrás de uma rocha, comendo seu pão. Ela ficou aliviada ao ver que eles tinham defendido com sucesso contra a onda e esperava que sobrevivessem aos ataques subsequentes. No quarto dia, eles conseguiram superar mais uma onda. No entanto, Junjil não esperava enfrentar apenas goblins. Eles também tiveram que lutar contra treants cambaleantes, ratos gigantes e orcs. Dairin percebeu que a perna de Junjil estava sangrando e agiu imediatamente, rasgando um pedaço de sua jaqueta para usar como bandagem. Junjil perguntou ansiosamente a Dairin se ele sobreviveria à fase 3. Dairin o tranquilizou, dizendo que ele não morreria. Sobrecarregado de emoção, Junjil começou a falar sobre sua família e o quanto ele sentia falta de seu irmãozinho. Ele não queria morrer, ansiava por ver sua família novamente. Dairin lembrou-se de sua própria família, sua esposa e filha, e essa lembrança alimentou sua determinação. Ele disse a Junjil com convicção que eles não morreriam nesta fase e expressou sua confiança em lidar com os monstros. Junjil sentiu-se reconfortado pelas palavras de Dairin e decidiu descansar para a próxima onda. Na memória de Dairin, ele está olhando para sua adorável filha, tirando fotos dela enquanto compartilha um momento carinhoso com sua esposa. De repente, sua filha faz um som, e Dairin a pega no colo. Ele percebe que ela tem um rosto tão bonito e se pergunta de quem ela herdou suas características. Dairin fica encantado por sua filha. De volta ao presente, eles conseguem sobreviver até o 10º dia. Eles estão intrigados porque a próxima onda ainda não apareceu, e Dairin tem um pressentimento ruim sobre isso. De repente, a superfície da pedra começa a rachar e depois se despedaça. Para sua surpresa, um chefe monstro, o Lich demoníaco, emerge de dentro da pedra. Dairin diz a Junjil para lidar com o restante dos inimigos enquanto ele enfrenta o chefe sozinho. O chefe avança em direção a Dairin, que desliza rapidamente por baixo dele e o golpeia com sua espada. Enquanto isso, Junjil ativa sua habilidade Pacto do Demônio e entra em batalha com os lacaios esqueletos. Dairin consegue esfaquear o chefe pelas costas e passa sua espada por todo o seu corpo até a cauda. No entanto, o chefe continua avançando e está prestes a esmagar uma casa. Dairin percebe que o chefe está tentando derrubá-lo junto. Ele pula a tempo de evitar ser esmagado. De repente, o chefe solta um grito, e Dairin entende que não será tão fácil derrotá-lo. Para seu desânimo, ele nota que as feridas que infligiu ao chefe estão se curando. Enquanto isso, Euji, que está escondida em uma das casas, descobre a presença do chefe. Enquanto Dairin e Junjil estavam lutando contra a onda, Euji estava contemplando como eles se tornaram tão fortes. Ela roía as unhas, preocupada que eles pudessem guardar rancor dela quando ela voltasse e possivelmente até tentar matá-la. Dairin, focado no chefe, tentava discernir suas fraquezas enquanto desviava de seus ataques. Ele cortou a cauda do chefe, mas ela se regenerou sem esforço. Dairin decidiu que a única maneira de avançar era continuar atacando até descobrir uma vulnerabilidade. Enquanto continuava cortando o chefe, ele finalmente conseguiu acertar sua cabeça, revelando um cristal vermelho dentro. No entanto, Dairin se distraiu momentaneamente com o cristal, e o chefe disparou uma explosão contra ele. Junjil conseguiu bloquear a explosão, salvando Dairin. Preocupado com a condição de Junjil, Dairin perdeu o foco e foi atingido pela cauda do chefe, sendo arremessado para longe. O chefe atacou novamente com seus chifres, mas Dairin ativou sua habilidade Pele Fortificada para bloquear. No entanto, ele foi lançado contra a parede de uma casa. Dairin então usou sua habilidade Vida Tenaz para resistir ao dano. Vendo uma oportunidade, ele cravou sua espada no cristal vermelho na cabeça do chefe. De repente, todos os esqueletos desmoronaram, deixando de funcionar. O chefe foi derrotado, e eles haviam superado com sucesso a onda.
Junjil, em pânico, começou a procurar Dairin, mas não o encontrou, e começou a lamentar sua suposta perda. De repente, Dairin emergiu do esqueleto do chefe, muito vivo. Junjil ficou radiante, e eles comemoraram juntos a vitória que haviam conquistado com muito esforço. Sem aviso, Eugir esfaqueia Junjil pelas costas. Junjil fica chocado ao sentir algo afiado atravessar seu corpo. Dairin testemunhou o incidente, enfurecido, gritou com Eugir, chamando-a de traidora. Ele exigiu saber por que ela queria matar Junjil. Eugir explicou que achava que eles a matariam depois de concluírem a fase 3. Dairin considerou Eugir desequilibrada, pois ela estava disposta a matar ambos para roubar seus pontos de conquista. Justo quando Eugir estava prestes a atacar Dairin, seu braço foi cortado. Dairin, usando sua habilidade Vida Tenaz, recuperou sua resistência e vingou Junjil matando-a. Dairin correu para verificar a condição de Junjil. Junjil, temendo a morte, foi tranquilizado por Dairin de que ele não morreria. Dairin então tirou uma poção roxa e derramou sobre as feridas de Junjil. Milagrosamente, as feridas de Junjil se curaram. A poção roxa era na verdade um elixir menor diluído, com sua potência reduzida para 1/1000 do original. Embora não fosse tão poderoso, ainda tinha um efeito significativo. Dairin havia obtido esse item após derrotar a Rainha Formiga Musgo. Originalmente, Dairin queria guardar a poção para si mesmo, mas ele a usou em Junjil, pedindo a ele para parar de falar, pois já a havia usado nele. Junjil expressou sua gratidão por estar vivo. Dairin não pôde deixar de pensar que foi um desperdício, mas também percebeu que não era totalmente verdadeiro, pois se lembrou dos momentos que compartilharam durante as ondas, incluindo quando Junjil bloqueou uma explosão por ele. Depois, Dairin começou a se sentir mal, percebendo que acabará de matar uma pessoa pela primeira vez. Junjil entendeu o que ele estava passando, pois já havia matado alguém antes e mencionou que se sentiu ainda pior, com vômitos constantes. Dairin se acalmou, pronto para receber as recompensas por completar a fase 3. Enquanto o sistema calculava seus pontos de conquista, ele os parabenizou por derrotar o chefe e concedeu recompensas extras. Dairin recebeu 10 estatísticas aleatórias, e todas as suas estatísticas aumentaram em 2. Ele estava emocionado que tudo havia dado certo, pois ele havia se tornado mais poderoso. Ele também recebeu a algema de Zahar 218 como recompensa bônus. Curioso, Dairin se perguntou o que era o item e tentou identificá-lo. De repente, uma porta apareceu e se abriu, convidando-os a entrar para o próximo tutorial. Dairin e Junjil se olharam, prontos para seguir em frente. Sentiam-se determinados enquanto atravessavam a porta. Eles entraram na porta e encontraram Park Ju do outro lado. Park Ju ficou surpreso, pois havia acabado de entrar na porta há um momento e agora se deparou com eles instantaneamente. Dairin lembrou do diário que todos começariam a fase 4 juntos, independentemente de qual porta escolhessem. Dairin percebeu que Park Ju deve ter ficado parado enquanto eles estavam ficando mais fortes. Logo em seguida, todas as portas na fase 4 se abriram, revelando todos os sobreviventes que passaram pela fase 3. Entre eles, Dairin reconheceu a dupla familiar de Doeun Kim e Yura Jung. Julgando por sua aparência, Dairin deduziu que eles também devem ter passado pela Porta Vermelha e enfrentado a fase 3 sozinhos, ou possivelmente matado outros jogadores para sobreviver. O sistema anunciou que 56 sobreviventes haviam conseguido, e agora estavam se preparando para a fase 4 do tutorial. A fase 4 era uma competição em equipe, onde eles se juntariam a todos presentes para competir contra outra equipe montada em um local diferente. A equipe com mais pontos ganhos ao derrotar monstros venceria e avançaria para o tutorial final. A equipe perdedora não receberia nada. Para adquirir pontos de equipe, eles precisavam entrar na Porta Branca e derrotar monstros. Entrar na Porta Preta lhes renderia estatísticas, bem como pontos individuais. Dependendo do número de monstros derrotados além da Porta Preta, itens seriam concedidos na sala principal à meia-noite todos os dias. Eles poderiam usar o comando porta para retornar a essa sala, e todo o progresso seria salvo automaticamente. Mesmo que sua equipe perdesse, os 10 melhores pontuadores individuais avançariam para o tutorial final. Park acreditava que poderia facilmente estar entre os 10 melhores, já que ele estava anteriormente classificado em 12º entre 148 jogadores. Ele achava que seria fácil estar entre os 10 melhores entre os 56 sobreviventes. Ele decidiu entrar na Porta Preta, que concedia itens, não vendo motivo para entrar na Porta Branca. No entanto, Dairin e Junjil escolheram a Porta Branca, o que Park achou tolo. Ao entrar, Park se deparou com monstros muito mais fortes do que os da fase 2. Incapaz de lidar com apenas 2 deles, ele fugiu. Para sua surpresa, os monstros foram mortos facilmente por Dairin e Junjil. Park invejava seu enorme crescimento de poder, e Junjil provocou por se arrepender de sua escolha. Junjil então perguntou sobre o novo item de Dairin,
Algema de Zahar 218. Dairin comentou casualmente que era decente, mas internamente estava extasiado. O item era extremamente poderoso, fornecendo ataque de corte adicional e defesa para todos os equipamentos, conferindo penetração de defesa com base na quantidade de magia usada e reduzindo o consumo de magia em 20%. Junjil provocou Dairin, insinuando que era mais do que apenas ok. Dairin disse para ele ficar quieto e prosseguiu para matar outro monstro sem esforço. Ao concluir o primeiro dia da fase 4, Dairin ficou em primeiro lugar, seguido por Duan em segundo lugar e Junjil em terceiro. Para os pontos da equipe, Dairin acumulou 2.050 pontos e Junjil garantiu 1.000. O restante da equipe não ganhou nenhum ponto. A equipe adversária havia acumulado 28.550 pontos, ultrapassando em muito o total de pontos da equipe de Dairin, que era de 3.050. Com base nos pontos individuais, as recompensas foram distribuídas e Dairin ganhou um ponto de estatística aleatório. Sua magia aumentou em 1 e ele também recebeu 12 moedas de ouro. O ouro poderia ser trocado por itens ou habilidades no último dia da fase 4. Dairin se lembrou do diário que dizia que os itens comprados com moedas podiam ser incrivelmente valiosos. Dairin percebeu que as pessoas ao seu redor estavam cochichando sobre ele. Dairin propôs uma ideia ao grupo para que todos sobrevivessem à fase 4. No entanto, Duoyong riu da proposta de Dairin, considerando-a ingênua. Ele zombou da oferta de Dairin e declarou que não se importava com os pontos da equipe. Muitos outros concordaram com isso. Dairin concordou com a missão final de garantir a sobrevivência de todos. Ele estava focado em trabalhar junto com o grupo, e ninguém refutou sua declaração porque não tinham opiniões. Dairin começou a executar seu plano, que envolvia acumular pontos em grupo por meio de distribuição igual. Depois de acumularem pontos suficientes, poderiam optar por melhorar suas pontuações individuais. Todos os dias, cada grupo doava 1.000 pontos, com Dairin contribuindo o dobro, pois ele propôs a ideia. Embora a maioria das pessoas concordasse, Duoyong permanecia insatisfeito. Ele afirmava que Dairin era muito virtuoso para ajudar aqueles que precisavam. Dairin explicou gentilmente suas razões para a sobrevivência, mas Duoyong se recusou obstinadamente a confiar nele. Na área da Porta Branca, Junjil repetidamente exclamou que Dairin era uma pessoa bondosa. No entanto, Junjil não esperava que tudo isso fizesse parte do plano de Dairin para trocar o destino dos vivos e condenados. Dairin e Junjil começaram a acumular pontos individuais. Junjil não pôde deixar de se perguntar quem era o verdadeiro monstro enquanto testemunhava Dairin derrotar facilmente uma besta de alto nível. Ele também refletiu sobre por que Dairin parecia estar lutando não apenas pela sobrevivência, mas por algo profundamente importante para ele. Enquanto os dois estavam prestes a avançar, eles avistaram um Goblin, que fazia parte da missão número 4. Eles o perseguiram imediatamente. Na área da Porta Preta, o grupo estava discutindo a possível classificação de pontos individuais. De repente, Duoyong e Yura apareceram inesperadamente. Duoyong disse para eles relaxarem, pois ele se aproximou com uma oferta tentadora. Enquanto isso, Dairin e Junjil perseguiram o Goblin, mas ele era rápido demais para ser rastreado. No final, eles não tiveram escolha a não ser retornar. Ao chegar novamente na área comum, Junjil descobriu que 6 pessoas haviam desaparecido. O placar do grupo revelou que os pontos de Duoyong eram 0, indicando que a gangue de Duoyong havia quebrado o pacto. Dairin condenou veementemente Duoyong por priorizar seus interesses pessoais. Duoyong não apenas permaneceu não cooperativo, mas também provocou Dairin. Junjil rapidamente interveio para evitar uma briga entre eles. Ao mesmo tempo, Sung Sou, um membro do grupo de Duoyong, se manifestou sobre a reconciliação e prometeu fornecer pontos suficientes no último dia. Isso deixou Duoyong ainda mais insatisfeito, mas ele estava impotente. Sua raiva foi direcionada a Sung Sou. Depois de ouvir a análise de Sung Sou sobre a desvantagem deles em relação a Dairin, Duoyong não teve como refutá-la. Eles decidiram ficar longe do grupo de Dairin, embora não pudessem garantir que não atacariam outros grupos. Dairin e Junjil encontraram um local tranquilo para descansar depois de sair. Dairin entendia os riscos de enfrentar a gangue de Duoyong, pois eles também eram violentos. No entanto, Dairin sabia que matar pessoas era a maneira mais rápida de aumentar sua pontuação pessoal, e ele esperava que Duoyong e Sung Sou tomassem uma atitude. Em relação a Junjil, Dairin não sabia como lidar com ele, pois acreditava que Junjil seria prejudicado se continuasse com Dairin. Yon então pediu a Junjil para ouvi-lo. 3 dias haviam se passado desde o início da 4ª missão. Dairin e Junjil ainda estavam em busca incansável do esquivo Goblin Dourado. Apesar de persegui-lo implacavelmente, eles pareciam não conseguir alcançá-lo. Junjil estava prestes a desistir quando Dairin declarou que tinha tudo sob controle. Com um movimento rápido e eficaz, Dairin derrubou a árvore exatamente quando o Goblin estava prestes a pular nela, deixando-o sem lugar para pousar.
Dairin aproveitou a oportunidade e capturou rapidamente o Goblin. No entanto, o Goblin provou ser extremamente inteligente. Justo quando estava prestes a ser capturado, ele jogou um punhado de sujeira no rosto de Dairin e conseguiu escapar. Com um sorriso irônico, o Goblin virou a cabeça para zombar de Dairin. De repente, Junjil notou um ogro grande se aproximando deles. O Goblin dourado havia traído intencionalmente Dairin e Junjil para uma armadilha, usando o ogro para lidar com eles. No entanto, essa confiança se mostraria a ruína do Goblin. Com o poder e a velocidade de Dairin, ele rapidamente matou o ogro e derrotou o Goblin dourado. Com o tempo passando e a escuridão caindo, um grupo de indivíduos se reuniu em busca da ajuda daqueles no topo. Eles sabiam que desenvolver sua força era crucial para a missão final, e a segurança era primordial. No entanto, quando estavam exaustos e desprevenidos, foram repentinamente atacados pela gangue de Duoyung. Duoyung e sua equipe estavam determinados a pegar todas as moedas e vidas deles para aumentar suas próprias pontuações. Apesar dos apelos para entregarem as moedas que haviam coletado, esperando que Duoyung poupasse suas vidas, os homens de Duoyung não mostraram piedade alguma. Parecia que não havia chance de sobrevivência. Foi então que Junjil e Dairin apareceram, matando alguns dos homens de Duoyung. Duoyung e Sung Sou ficaram perplexos enquanto Dairin e Junjil os encaravam. Em um flashback, a sorte estava do lado de Dairin. Depois de derrotar o Goblin Dourado, eles coletaram uma série de tesouros, incluindo ferramentas úteis. Dairin conseguiu encontrar a Garrafa de Lágrimas da Morte, um item valioso que aumentava o poder mágico e as taxas de recuperação em 20%. Ele incentivou Junjil a escolher o que gostasse, mas não levar tudo. Junjil, sem ser ganancioso, observou Dairin usando a garrafa de água, que restaurou notavelmente sua força mágica que havia sido esgotada ao lutar contra os Goblins. Isso trouxe a ele uma sensação de conforto. Entre os tesouros, Junjil descobriu uma habilidade rara de espada, aprendida de um livro no Monte de Tesouros. Essa habilidade permitia que ele cortasse uma árvore facilmente. Derrotar o Goblin Dourado também beneficiou Dairin, pois ele ganhou mais habilidades de espada e aumentou sua acumulação de poder mágico. Junjil estava perplexo com o conhecimento extensivo de Dairin sobre esse mundo, incluindo a existência de portas brancas e vermelhas e elfos amarelos. No entanto, Dairin não podia revelar que tinha um diário. Então, sem revelar a verdade, ele partiu. Ao retornarem, Dairin e Junjil descobriram Duoyung matando impiedosamente as pessoas. Duoyung parecia considerar esses assassinatos como algo natural para sobreviver. Junjil estava furioso. Duoyung estava perseguindo algumas pessoas, mas felizmente, Dairin conseguiu impedi-lo. Em resposta, Duoyung insultou Dairin, afirmando que ele vivia apenas pela justiça. Dairin contra-atacou, afirmando que mesmo que ele não tivesse muitas vidas, tinha fé e força. Duoyung ordenou que seus homens atacassem Dairin, mas eles abaixaram a cabeça em aparente angústia. Isso abalou Duoyung, levando-o a lançar um ataque. No entanto, apesar do aparente poder de sua espada, ela não era páreo para as habilidades de Dairin. Consequentemente, Duoyung foi rapidamente afastado e jogado quando Dairin ativou sua habilidade de pulseira. Enquanto isso, os companheiros de Duoyung, como Yu-Ha, continuaram seu ataque a Junjil. No meio do caos, Dairin chegou para ajudar Junjil. O imenso poder de Dairin era impressionante, inspirando medo nos espectadores, incluindo Sung Sou, que assistia a tudo se desenrolar. Douyun saltou e atacou imediatamente Dairin, mas foi rapidamente contra-atacado por Dairin, fazendo Douyun cair. Dairin balançou sua espada e acertou um único golpe em Douyun, levando-o a implorar por sua vida. No entanto, Douyun não havia se desculpado com os mortos nem mostrado qualquer remorso, então sua morte foi merecida. Dairin terminou de forma contundente com Douyun. Como recompensa, o sistema lhe concedeu 4.750 pontos individuais e 48.110 pontos da missão. Após a morte de Douyun, a garota covarde, Yu-Ha, usava uma expressão de tristeza e implorava por sua vida. Ela hesitou em atacar Dairin quando Young-Jil percebeu isso. Dairin agiu em nome de Young-Jil, argumentando que o assassinato era inaceitável, independentemente das circunstâncias. Ele aconselhou apressadamente Young-Jil a não perder seu espírito, pois Yu-Ha poderia atacar a qualquer momento. Dairin então começou a procurar a última pessoa na floresta, um homem que havia ameaçado matá-lo. De repente, um monstro ogro apareceu, fazendo o homem entrar em pânico e tentar fugir. No entanto, o monstro rapidamente foi cortado ao meio por Dairin, que era o verdadeiro monstro ali. Embora o corpo do homem tremesse e implorasse por misericórdia, indivíduos como ele, que eram vilões, mereciam morrer. Dairin voltou com uma expressão de tristeza e instruiu Young-Jil a pegar as moedas das pessoas que ele havia matado. Ao testemunhar isso, Young-Jil achou um tanto repulsivo, mas Dairin o tranquilizou para se acostumar com isso.
De volta ao auditório, a multidão ficou inquieta ao perceber que as pessoas no topo estavam sendo mortas. Eles acreditavam que seria difícil reduzir o número de participantes, tornando mais difícil competir pelos pontos da equipe. Os pontos baixos também os aterrorizavam. Dairin os tranquilizou, dizendo que a diferença de pontos havia diminuído e não era tão significativa quanto esperavam. No entanto, eles ficaram chocados quando a diferença chegou a 20.000. Dairin os assegurou que não era muito e insistiu que eles continuassem avançando. Ele e Young-Gil lidariam com a situação. Young-Gil se perguntou como eles conseguiriam, já que haviam passado o dia inteiro caçando monstros. Dairin então abriu a próxima porta, deixando Young-Gil aterrorizado, considerando que eles haviam estado ausentes por mais de 10 horas. No entanto, eles não podiam se dar ao luxo de perder, então Young-Gil seguiu Dairin. Quando eles chegaram à missão número 4, o último dia, ambos estavam exaustos, e os outros participantes tremiam de medo, rezando e imaginando os piores cenários. Dairin se esforçou ao máximo, perseguindo goblins e eliminando o esquadrão de Sungosso. Ele só precisava que o grupo vencesse para cumprir sua missão. O sistema anunciou que o dia 5, tarefa 4, havia terminado, com Dairin e Young-Gil garantindo primeiro e segundo lugares, respectivamente, nas classificações individuais. A pontuação total da equipe era de 219.200, enquanto o grupo adversário marcou 217.550, e todos eles concluíram com sucesso a tarefa número 4. Todos ficaram surpresos e felizes ao realizar essa façanha. No entanto, o chão começou a tremer, indicando que os jogadores estavam prestes a embarcar na próxima missão. De acordo com o sistema de pontos do grupo, Dairin tinha 63.350 pontos e a pontuação do grupo mais alta, tornando-o elegível para o presente de ação justa do sistema. Todas as estatísticas de Dairin foram quadruplicadas, e ele recebeu 136.700 pontos da missão. Além disso, ele obteve mais 63 moedas, totalizando 163, que ele poderia usar para resgatar recompensas na próxima hora. Depois de refletir por um momento, Dairin decidiu comprar a pulseira por 160 centavos. O nome místico Yaharu parecia vagamente familiar para ele, assim como o nome da pulseira. Dairin continuou a praticar a nova habilidade, que parecia promissora, já que eles estavam prestes a iniciar a missão número 5. As recompensas seriam determinadas pelo nível e taxa de realização, e a recompensa de Dairin estava no nível 5. A enorme porta apareceu, e para se reunir com sua esposa e filhos, Dairin tinha que seguir em frente. Dairin de repente chegou a um castelo, onde as tropas ocupadas questionaram por que ele estava lá. A tarefa de Dairin era defender o castelo contra os cadáveres amaldiçoados. Olhando para o castelo, ele viu um enxame de esqueletos secos atacando, e os soldados lá dentro lutavam para bloquear a entrada. O número de cadáveres aumentava, e eles estavam à beira de serem sobrecarregados. No entanto, Dairin apareceu e derrotou habilmente os cadáveres em grande número com sua espada. Os cadáveres, embora numerosos e envenenados, pareciam lentos e fracos, então Dairin não estava excessivamente preocupado. Após o fim da batalha e a dispersão dos cadáveres, Max, o comandante dos soldados do castelo, chegou para cumprimentar e agradecer Dairin. Max ficou perplexo com a aparição e a ajuda repentina de Dairin. Dairin o tranquilizou dizendo que não causaria problemas. Max suplicou a Dairin que os ajudasse, pois o castelo era invadido por zumbis a cada lua cheia. Eles conseguiram matar os zumbis, mas eles continuavam voltando todas as noites sem descanso. Eles entraram em uma sala para discutir quem estava por trás dos zumbis e por que eles continuavam revivendo. Os soldados tiveram que esperar até o amanhecer, pois não tinham outra escolha. Max sentiu-se desanimado, acreditando que se eles pudessem resistir por apenas mais 10 dias, os reforços chegariam. No entanto, suas esperanças estavam diminuindo. Dairin suspeitava que a tarefa de nível S fosse muito fácil, mas ele aceitou prontamente o pedido de Max, pois também era seu dever. Em uma noite chuvosa, os zumbis atacaram novamente, e Dairin desapareceu, deixando Max aterrorizado. Eventualmente, Dairin reapareceu e matou os cadáveres. Ele descobriu a fonte dos zumbis. Em seguida, ele os levou para a floresta no dia seguinte. Eles encontraram indivíduos encapuzados invocando os mortos-vivos em um campo aberto. Dairin pretendia matá-los todos, mas a chuva intensa da noite anterior o fez hesitar em permitir que o grupo de soldados de Max o seguisse. No entanto, Max estava tão nervoso que Dairin concordou em deixá-los acompanhá-lo até a floresta. Dairin sabia que as tarefas de nível S não eram fáceis de lidar. Ao localizar o grupo de pessoas realizando a magia negra, eles pareciam arrogantes e avisaram o grupo de Dairin para fugir. Felizmente, o sol ainda estava brilhando, então os zumbis não apareceriam.
Os magos pareciam sentir o poder de Dairin e aceleraram seu processo mágico. Dairin e os soldados avançaram para detê-los, e o chão debaixo deles parecia rachar, causando pânico. Dairin imediatamente ordenou que todos recuassem, pois um monstro enorme emergiu, repreendendo-os por tê-lo convocado enquanto o sol ainda estava visível. Os magos aterrorizados perceberam a gravidade de seu erro. Dairin confrontou o monstro pessoalmente, enquanto o exército de Max lidava com as ameaças restantes. O monstro parecia desdenhoso, e Dairin percebeu que não seria um oponente fácil. Ele não teve escolha a não ser usar o poder mágico de sua pulseira. Mesmo depois de causar danos ao monstro, Dairin ainda temia ser derrotado por ele. O monstro percebe que Dairin tem uma pulseira estranha. Dairin zomba do monstro, que de repente avança instantaneamente. Dairin percebe que não pode esquivar do ataque e o recebe de frente. Os outros ficaram preocupados com Dairin, pois o poder do demônio despedaçou sua espada em pedaços, tornando-a inútil. Enquanto Dairin tentava empunhar sua segunda espada, o demônio se aproximou silenciosamente por trás e o atingiu, lançando Dairin para o alto. Foi então que Dairin percebeu que o demônio possuía a capacidade de se teleportar. Enquanto estava caído no chão, Dairin compreendeu que essa era a oportunidade do monstro de despedaçá-lo e devorar sua alma, transformando-o em um mero fantasma. O demônio jurou que Dairin enfrentaria uma morte terrível. No entanto, Dairin permaneceu impassível e se levantou rapidamente, lançando um golpe feroz no corpo do monstro com sua espada. O monstro usou suas garras para bloquear o golpe de Dairin, mas sem se deter, Dairin continuou seu ataque implacável, cortando o corpo do monstro um por um, esperando pacientemente por uma abertura. Eventualmente, Dairin mirou precisamente no ponto fraco do monstro e canalizou toda a sua força em sua espada, auxiliado pelo anel de acumulação de poder mágico. O golpe acertou o pescoço do monstro, fazendo com que sua cabeça se separasse. Ao testemunhar a derrota do monstro, todos correram até lá e ficaram felizes. Sua alegria, no entanto, foi efêmera, pois o monstro começou a rir e os alertou para não comemorarem, pois não seria tão facilmente vencido por Dairin sozinho. O monstro atribuiu sua resistência ao seu tamanho massivo. Sem se intimidar com o aviso, Dairin se aproximou mais uma vez e cravou sua espada na cabeça do monstro, cumprindo sua missão. Ele ganhou 200.000 pontos por sua conquista. Rumores diziam que ele era um demônio que consumia tanto os vivos quanto os mortos, e Dairin tirou um momento para contemplar suas ações. Quando Max ofereceu acompanhá-lo, Dairin recusou, despedindo-se de todos com um aperto de mão firme. Enquanto partia, uma aparição de Adore se materializou diante de Dairin, que entrou nela enquanto tentava recordar memórias de sua família. Ele viu um homem enorme que afirmava ser Aryan, um subordinado do monarca, e imediatamente se perguntou por que Dairin estava ali. Ao ouvir isso, Dairin respondeu que não sabia e que apenas havia seguido a névoa até entrar na sala divina. Aryan apoiou o queixo, pensando que Dairin não parecia estar mentindo. De repente, Aryan levantou a cabeça para olhar para algum lugar. Ele então afirmou que estava seguindo a vontade de seu senhor. Ele olhou para Dairin e perguntou se ele estava disposto a aceitar um poder enorme, que seria doloroso e poderia resultar em morte, mas também apresentaria um desafio. Depois de refletir um pouco, Dairin disse que poderia fazer isso. Ao ouvir isso, Arya lembrou Dairin do que isso significaria, mas Dairin estava determinado a prosseguir, pois tinha duas pessoas que ele queria encontrar e estava disposto a fazer qualquer coisa por elas. Arya apontou o dedo imediatamente para Dairin, e uma explosão de força irrompeu em seu corpo, fazendo Dairin gritar e ajoelhar-se de dor, como se sua vida estivesse sendo drenada. Depois de um tempo, Dairin ficou inconsciente. Aryan presumiu que Dairin havia desistido, até que de repente ele tossiu, sua boca já sangrando, e ele lutou para se manter firme, pensando que preferiria morrer a suportar esse tormento. De repente, uma voz em sua cabeça lembrou de sua razão para viver, e Dairin despertou de seu transe, lembrando de Eljun e Minha e percebendo que ele precisava sobreviver para encontrá-los. Aryan percebeu que Dairin havia recobrado a consciência e perguntou se houve alguma mudança. Dairin havia acabado de acordar e não estava ciente de nada em comum até ouvir Aryan declarar que era o coração do monarca, o que era um pouco diferente do coração que ele esperava. Dairin colocou a mão no peito e imediatamente levantou a cabeça para perguntar a Aryan quem é o monarca. Aryan não deu uma resposta clara, mas enumerou os presentes que Dairin havia recebido. Aryan desejou boa sorte a Dairin, e Dairin se teleportou para algum lugar. Os arianos acreditariam em Dairin, assim como o monarca acreditara nele. Muitas pessoas se reuniam do lado de fora quando, de repente, Dairin também encontrou Young-Gil. No meio disso, um jovem alto e poderoso caminhava e gritava para que todos ficassem em silêncio. Ele se identificou como Walker Alvin, que estava vivendo neste mundo há quase 7 anos. Dairin sentiu um senso de cautela e se perguntou se esse fenômeno de transmigração havia ocorrido no passado. Toda a área estava em tumulto,
com pessoas protestando contra o Walker Alvin e questionando sua adequação para passar por cima delas e derrubar o muro. A enxurrada de reclamações foi suficiente para enfurecer o Walker Alvin, e ele gritou violentamente, exigindo silêncio. Nesse ponto, Royce interveio para deter o Walker Alvin. Ele permaneceu calmo e deixou claro que o objetivo do muro era protegê-los, e não permitir que eles vagassem sem rumo, considerando o perigo extremo na região. O Walker Alvin então se afastou e gritou com todos, ordenando que o seguissem até uma cidade nas montanhas, situada em uma rota difícil com inúmeros monstros formidáveis que nunca haviam encontrado antes. Dentro dessas montanhas, havia anjos e demônios presentes. O Walker Alvin afirmou que ele forneceria apenas comida e abrigo por 10 dias, após o qual todos seriam responsáveis por si mesmos. Ele também mencionou que o prédio mais alto era usado para defesa. Daerin e Young-Gil contemplaram o que deveriam fazer durante o período de 10 dias antes de terem que retornar. Quando Young-Gil levantou para tomar um banho, Daerin tirou um livro de dentro de si e começou a lê-lo. Depois que Young-Gil terminou o banho e o instou a se apressar, ele fechou o livro e foi tomar banho também. Mais tarde, naquela noite, Daerin continuou lendo o livro, procurando informações sobre os anjos e demônios. De repente, alguém bateu na porta e exigiu falar com Daerin. Isso acordou Young-Gil, que estava dormindo próximo. Daerin, incerto sobre a identidade da pessoa, pegou sua espada. O homem do lado de fora se apresentou como Jin, do clã Braun, expressando sua intenção de recrutar Daerin. A pessoa do lado de fora assegurou repetidamente a Daerin e Young-Gil que não tinha mais intenções e que o conflito era tabu sob a proteção do prédio principal. Ao ouvir isso, Daerin e Young-Gil abaixaram a guarda e abriram a porta para o estranho. Conforme o homem entrava, ele cumprimentou alegremente a todos e se apresentou como Din, um membro do clã Braun que vivia na vila de Melun. Daerin o apresentou cordialmente a Young-Gil, mas ainda tinha dúvidas sobre o esquadrão que nunca havia ouvido falar, que afirmava recrutar jogadores. Isso levantou suspeitas. Em resposta às perguntas de Daerin, Din explicou calmamente e gentilmente que pessoas talentosas como Daerin sempre eram assunto de conversa e que esses mestres eram membros valiosos do grupo. Ele também revelou que seu chefe estava esperando por Daerin do lado de fora com a intenção de convidá-lo para se juntar ao grupo. No entanto, esse truque parecia muito desajeitado. Daerin ponderou por que eles vieram recrutar à noite dessa forma. Pensando nisso, Daerin não hesitou em recusar Din e o instou a sair imediatamente. Ele afirmou que, se algo mudasse, ele tomaria a iniciativa de entrar em contato com Din. Ao ouvir isso, o rosto de Din ficou sombrio, e sua simpatia desapareceu. Seu esquema foi exposto, e Daerin já havia descoberto as verdadeiras intenções de Din por meio de seu diário. O clã Braun acabou sendo um bando de mentirosos especializados em atacar novos jogadores e roubar suas ferramentas. Sabendo que seu plano havia sido descoberto, Din parou rapidamente de fingir e atacou Daerin e Young-Gil. Para evitar alarmar o prédio principal, Din usou suas habilidades ocultas para assassinar Daerin. No entanto, Daerin percebeu suas ações e o esfaqueou gravemente. Din desaparece e tenta sair do quarto. No entanto, Daerin o nocauteia ao sair. Na manhã seguinte, esse incidente se tornou um assunto quente entre os outros. O Walker Alvin e outro homem vieram à pousada para se encontrar com Daerin e Young-Gil. Din Alidor, um membro do segundo ano de um clã de assassinos, era um trapaceiro notório conhecido por atacar jogadores recém-chegados. Uma recompensa de 30 moedas de ouro havia sido oferecida por sua captura. Como Din Alidor era um criminoso, era improvável que Daerin e Young-Gil fossem presos ou punidos. Ao ouvir isso, Young-Gil ficou imediatamente aliviado. Ele havia ficado com medo a noite toda, temendo consequências graves. Ele não havia previsto evitar a prisão e até receber um bônus, o que foi uma surpresa agradável para ele. Enquanto os dois estavam animados, o Walker Alvin estendeu um convite para ambos se juntarem ao clã Skyscraper. Reconhecendo o potencial de Daerin e considerando um ativo valioso para o projeto de seleção do clã, o Walker Alvin recrutou sinceramente Daerin. No entanto, como Daerin já havia tomado sua decisão, ele rejeitou o Walker diretamente. Na viagem de volta ao clã Skyscraper, o companheiro de Walker ficou perplexo. Ele acreditava que a vitória de Daerin sobre Din Alidor foi um golpe de sorte, e recrutar um novo jogador era algo sem precedentes. O Walker ficou irritado com o comentário do outro homem, pois era evidente que a habilidade de Daerin não era resultado do acaso. Determinado a tornar Daerin membro de seu clã, o Walker ignorou as dúvidas. Depois de obter a recompensa, Young-Gil e Daerin seguiram para encontrar um grande feiticeiro. Na praça de Melun, Daerin confirmou imediatamente que o velho barbudo de cabelos grisalhos era o grande feiticeiro Abram que ele estava procurando, como mencionado no diário. Abram pensou que os dois iriam usar o portal, mas Daerin menciona o laboratório. Abram fica desconfiado de Daerin por saber esses segredos. Daerin tomou a decisão de ajudá-lo. Abram percebe a pulseira de Daerin.
Em seguida, ele diz aos dois para apenas dizerem a ele a localização, já que ele está a caminho da área. Daerin e Young-Gil seguiram a trilha até os penhascos e inspecionaram inesperadamente a boca da caverna. A caverna levava ao laboratório, mas Daerin descobriu que ela estava localizada em uma altura considerável e perigosa. De acordo com o diário, a descoberta dessa caverna teve um impacto significativo em Melun. Era a primeira masmorra descoberta perto de Melun, e ficava muito perto da periferia. Mais importante ainda, o tesouro estava escondido dentro dela. Os resultados da pesquisa de longo prazo de Abram estavam dentro da caverna. Se informações sobre ele se tornassem públicas, certamente causariam muitos problemas e teriam consequências extremamente imprevisíveis. Daerin e Young-Gil entraram no laboratório para investigar. Conforme Daerin e Young-Gil avançavam mais fundo na caverna, o ar se tornava mais aterrorizante. Após uma curta distância, Daerin se deparou com vários cadáveres e restos mortais espalhados pelo chão. Alguns deles até mesmo estavam despedaçados em pedaços. A cena era horrível, e os corpos de repente se moveram. Eles se aglomeraram para atacar Daerin e Young-Gil, mas considerando seus poderes atuais, esses corpos não representavam uma ameaça significativa. Após lidar com a situação, Daerin notou uma pedra azul nos corpos. Ao examiná-la mais de perto, ele identificou como a pedra mágica Quimera, que continha uma pequena quantidade de magia usada para controlar quimeras. Alguns dias depois, os dois continuaram sua jornada pela caverna até chegarem à última porta, que guardava o segredo de Abram. A porta era guardada por uma corrente mágica, mas Young-Gil facilmente a quebrou com sua espada. Após atravessar a porta, eles descobriram um humano preso em um enorme tubo de experimento. O clã Skyscraper havia estado em busca da localização do laboratório de Abram, mas não havia notícias há 2 meses. O Walker Alvin, enfurecido com o atraso, não se sentia comprometido porque, até então, ninguém havia conseguido confirmar a presença do laboratório de Abram. Além disso, o clã Skyscraper havia falhado em investigar o paradeiro desse rumor por 2 meses, o que deixou o Walker Alvin envergonhado. O Walker estava até frustrado pelo fato de o clã dos assassinos ainda estar vagando livremente, apesar do incidente anterior com Daerin e Young-Gil. O Walker ordenou a seus subordinados que acelerassem imediatamente a investigação para encontrar a localização do laboratório de Abram o mais rápido possível. Enquanto isso, no laboratório de Abram, ao verem a sala de pesquisa no fundo da caverna, tanto Daerin quanto Young-Gil ficaram surpresos com seu tamanho. O ambiente tinha um ar sombrio que arrepiava seus corpos. Na pressa de encontrar algo, Daerin notou um armário estranho e não hesitou em examiná-lo. Ele descobriu que o armário continha inúmeras poções engarrafadas que o mago Abram havia criado. Embora Daerin não soubesse o que fazer com elas, ele decidiu pegá-las furtivamente para si mesmo. Durante esse tempo, Young-Gil também percebeu algo estranho sobre o homem mantido em um tubo de experimento de tamanho considerável. Parecia que o homem havia acabado de mover o olhar, mostrando que estava vivo. Daerin sentiu pena e decidiu libertar o homem do tubo. Pouco depois, os dois se encontraram com Abram e afirmaram ter encontrado a localização do laboratório. No entanto, Young-Gil perguntou a ele primeiro sobre os feitos que Abram fez lá dentro. No entanto, o velho homem não se lembrava de nada sobre isso. Daerin então decide contar a Abram sobre o laboratório, e Abram ri alto, percebendo que está bem ali perto. Abram então apresentou 2 tipos de recompensas, um pergaminho de teletransporte e um anel que aumentava os atributos em 198. Abram saiu apressadamente com um sorriso maligno no rosto. Young-Gil se preocupa com Abram, mas Daerin afirma que eles já têm o que Abram provavelmente estava procurando, enquanto tira a garrafa roxa. Por outro lado, um Abram histérico fica feliz em ver o que estava procurando. Daerin e Young-Gil haviam descansado nos últimos dias. Eles estavam agradavelmente surpresos com quão bem as coisas tinham corrido. Além disso, se eles compartilhassem informações sobre a caverna de Abram com o clã Skyscraper, certamente receberiam outra recompensa. Essa ideia animou Young-Gil, que havia passado noites sem dormir nos últimos dias. No entanto, Daerin não podia deixá-lo escapar tão facilmente. Daerin colocou a mão no bolso e tirou várias ampolas de solução que ele havia trazido da caverna. Ele instruiu Young-Gil a bebê-las na ordem de vermelho e azul. Embora fosse impossível julgar completamente os efeitos, era claramente benéfico para o corpo. Sem hesitar, eles consumiram todas as soluções. Assim que seus corpos absorveram os líquidos, ocorreu uma forte reação, fazendo com que ambos gritassem de dor e caíssem no chão. Suas estatísticas aumentaram rapidamente e parecia que seus corpos estavam envoltos em chamas. Depois de um tempo, o céu escureceu e Daerin e Young-Gil decidiram visitar o clã Skyscraper na manhã seguinte antes de fazer uma pausa. Daerin abriu seu diário para verificar a próxima página, mas sua expressão rapidamente se tornou sombria. Ele parecia apressado e correu para o clã Skyscraper.
Ele solicitou urgentemente uma reunião com o Walker Alvin, explicando que tinha assuntos críticos a discutir sobre o laboratório de Abram. O Walker Alvin ficou radiante ao ouvir essa notícia, mas a postura séria de Dairin indicava que a situação era grave. Ele alertou que Abram lançaria imediatamente um ataque a Melun com um corpo completamente rejuvenescido. Naquele exato momento, Abram chegou em frente ao portão do clã Skyscraper, exibindo uma aparência jovem. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra Dairin, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.